Então bora galera ver como é que funciona aqui o Cloth na prática. Estou com o Blender aberto aqui e a gente vai primeiro precisar de um objeto que vai fazer essa colisão com o nosso tecido, né? Então eu vou criar aqui uma esfera. Então vou dar Shift A, Mesh, vou colocar aqui V-Sphere. Vou dar só um Shade Smooth aqui para ela ficar redondinha ali, bonitinha. E vou criar aqui também Shift A, nosso plane, que vai ser o nosso tecido, tá galera? Então vou subir um pouquinho ele aqui, tá? Deixar um pouquinho maior também, vou deixar assim. E aí aqui a gente sabe que nosso objeto, né, no caso essa esfera, vai precisar ter uma colisão, né, para quando esse tecido esbarrar ali e fizer a simulação, né, não passar direto. Então já vou colocar aqui um modificador de colisão nela, beleza? Vou aqui em modificadores, né, adicionar e vou colocar aqui, ó, colisão, beleza? Aqui a gente vai ter nosso tecido. Antes de tudo a gente precisa aumentar a quantidade de polígonos dele, né, de subdivisão, porque aqui no caso, como é um plane, somente tem 4 vértices, né, então só tem uma face, a gente vai precisar de mais. Para isso a gente vai no Edit Mode, a gente aperta a tecla Tab aí e aqui a gente pode aplicar uma Subdivide aqui nele, tá? Clicando com o botão direito do mouse, Subdivide, e aí a gente pode cortar ele, tá vendo aqui, ó, que agora ele já tem 4, automaticamente ele começa a cortar aqui, ó, ele corta uma vez pra gente, e aí a gente pode aumentar aqui, ó, ele vai cortando cada vez mais. Então vou deixar aqui 32 para ele ficar com a malha bem mais densa aí, para que a gente consiga colocar o modificador Cloth aí e tenha uma simulação legal ali de início já, tá? Então vou voltar no Object Mode e aí agora a gente já pode colocar aqui um modificador do Cloth, beleza? Depois de colocar, agora se você der um play aqui com a barra espaço, você já vai ver uma simulação aqui do tecido, tá? Simplesmente aqui já consegue observar o que vai acontecer. Então depois que carrega, ó, você pode apertar, já tá funcionando bonitinho pra gente. E aí beleza, a gente vai mexer aqui agora nas partes da física, né, de como se comporta esse Cloth aqui. Então antes disso eu vou dar um Ctrl A aqui pra gente aplicar aqui a escala. Antes de colocar, vou mostrar a vocês por quê. Então na tecla N aí você consegue abrir aqui, né, no Transform você vê a posição do seu modelo, a escala dele também. Como eu aumentei, ele ficou com a escala maior, então eu vou dar um Ctrl A e vou aplicar a escala. Ele vai voltar para 1. Essa escala aqui nos objetos é interessante a gente deixar sempre assim, tá? Deixar a partir de 1, então ela vai ficar com a escala padrão, né? Vai voltar como se essa escala fosse a inicial do nosso objeto. Aqui, por exemplo, eu não modifiquei, mas se eu modificasse, eu poderia vir e aplicar, ó. E aí ele ia passar a fazer agora, ó, a partir dessa escala que eu criei, beleza? Agora eu vou vir aqui, ó, selecionado o nosso plane, a gente pode vir em física, aí a gente vai ter as físicas aqui do Cloth, tá? A primeira coisa aqui que é interessante a gente colocar é a qualidade aqui, ó. Então se você colocar, por exemplo, de 10 a 12, a qualidade muda bastante, já fica bem mais interessante, tá? Aqui você já pode notar que fica um pouco mais interessante. Claro que aqui, como tem poucos polígonos, ele vai ficar com esse aspecto, tá? Então se por exemplo eu der um Shade Smooth, já vai ficar um pouco melhor. Mas eu vou voltar aqui, Ctrl Z, só que é melhor fazer isso no final, porque aí a gente vai ter uma quantidade de subdivisão melhor e também aqui já vai estar tudo setadinho as informações. Aqui tem outras informações como o peso, a força do ar, o impacto do ar, mas isso aqui eu não vou colocar agora. Tem também tensão e tudo mais, e isso aí deixa para outra hora que a gente for criar algum material específico. Eu vou estar mostrando vocês como fazer. Aqui o que é importante pra gente é a parte da colisão, então vou descer até aqui, ó, colisão, e aí eu vou habilitar aqui, ó, Self Collisions, tá? Que é a colisão dele mesmo, então dele com ele mesmo. Então a colisão que tá tendo do tecido, né, da malha, da própria malha. Então beleza, a gente habilita, agora ele já vai colidir, ele vai colidir com ele mesmo. Então eu vou mudar aqui, eu posso mudar a distância também se eu quiser. Então ele vai
diminuir esse espaçamento. Então, por exemplo, se você quisesse que ele ficasse mais próximo da bola, né, na hora que ele caísse, fosse bem próximo. Isso aqui é importante quando a gente, por exemplo, está fazendo uma roupa num personagem e a gente faz simulação e a roupa fica muito distante da pele do corpo, né? Então você pode diminuir a distância se você quiser, tá? Mas basicamente aqui a gente só habilita esse aqui só para essa simulação aqui, já fica interessante pra gente. Aqui tem outras informações importantes, mas que você vai habilitar de acordo com cada experimento aí, como gravidade, força, várias coisinhas aqui que são bem interessantes. E aqui na colisão também a gente tem uma qualidade, então eu posso aumentar essa qualidade da colisão, ele vai melhorar a nossa colisão, tá? Aqui, igual eu falei para vocês, ó, ele não vai mudar muito o aspecto em relação a esse que fica algo bem, não fica suavizado, né, galera? Então a gente vai precisar fazer o seguinte, vamos voltar aqui, volta sempre no frame 0 se você quiser mexer, né, atualizar ali a sua malha, e a gente pode aplicar aqui, ó, Subdivision Surface, tá? A gente não está observando, mas ele já aplicou, ele vai estar bem mais, malha muito mais densa, ó, tá vendo? E assim fica bem mais interessante, né, galera? Então, beleza, você aplicou isso aqui. Se você quiser melhorar mais ainda, você pode, claro, colocar aqui 2, né? Que você vai deixar mais divisão ainda, mais subdivisão ainda. Mas se você ainda perceber que não tá legal, você pode voltar aqui no Edit Mode e aumentar a quantidade de subdivisão. Então você pode clicar com o botão direito novamente, aumentar aqui mais ainda, tá? Então vamos supor que 2, tá? Eu vou voltar para o Object Mode e vamos lá. Ó, galera, você percebe que ficou bem mais realista, né? Mas ao mesmo tempo ficou bem mais pesado, tá? Então quanto mais subdivisão você fizer, mais pesado vai ficar. E é claro, aqui, ó, você percebe no meio do caminho que ainda ficou um pouco um polígono, né? Então aqui precisaria dar, depois de fazer essa subdivisão, você pode dar um shade smooth, que aí fica mais suavizado ainda, ó. Fica bem legal, tá? Se você quiser melhorar isso aqui, você pode estar aplicando mais subdivisão e subdivisão, só que fique alerta porque vai ficar cada vez mais pesado e é isso, e depois você vai ter que ficar esperando, né, simular aí, tá? E além disso, galera, se por exemplo você achar que essa malha tá muito pesada, que a simulação não tá legal, você pode adicionar aqui um novo modificador chamado Decimate, tá? Esse Decimate você pode tanto diminuir aqui, ó, vou mostrar a malha para vocês em Warframe e a gente consegue observar quantos polígonos tem, né? E aí conforme a gente diminuir aqui, ó, ele vai diminuindo a quantidade de face na nossa malha, tá? Então vai ficando menor. É claro que aqui, ó, você percebe que tem várias faces, né? Com vértice aqui triangular. Então o que acontece? Essas faces triangulares talvez fique estranho ali na nossa malha. Então você pode vir aqui, ó, subdivisão, né? Diminuir a quantidade e aumentar aqui, ó, interação. Ela já vai ficar uma malha diferente, ó. Conforme você colocar, ela já vai diminuir a quantidade de subdivisão, né, da nossa malha. Então você pode dar um apply, ele já vai ter menos agora. Claro que agora se você der um play aqui, ele vai ficar com a malha mais fraquinha, né? Vai ficar com a malha menos realista ali, digamos. Mas aqui nesse caso, por exemplo, ficou muito bom mesmo assim. E já simulou muito mais rápido, certo? Aqui, galera, se você chegou num ponto que você já acabou a simulação que você queria e você quer essa determinada animação que você quer manter, a gente pode dar um bake nessa animação aqui, tá? E aí ela vai ficar super leve, não vai ficar simulando o tempo todo mais, tá? Você pode vir aqui na parte da física desse tecido e a gente pode descer aqui até achar o cast, tá? Achou o cast, a gente pode dar um bake aqui, ó. Aí ele vai fazer um bake da sua animação todinha e ele vai mostrar aqui, ó, quantos frames
que vai ser. Aqui você poderia ter diminuído até o momento que você quisesse a animação. Então, por exemplo, se a animação foi até 80 frames, você deixava o final 80 frames, fazia o bake até onde você quer ali, tá? Na linha do tempo. Como eu só estou mostrando, deixei 250, que é o tamanho da minha linha do tempo completa, tá? Ele vai mostrar aqui, ó, quantos por cento. E aí depois que ele der o bake, quando você der play, isso aqui vai ficar muito leve, você vai conseguir, ó, ver a simulação completa. Pessoal, tem um negócio muito bacana também que dá pra gente fazer, que é a gente conseguindo manter um ponto onde alguns pontos, né, algumas faces aqui na nosso plane aqui, por exemplo, né, onde não vai receber essa simulação. Como que a gente faz isso? A gente faz isso com Vertex Groups, tá? Então vou criar um outro plane aqui, vamos fazer aqui novamente, Shift A, Mesh, vou criar um plane, vou subir ele um pouquinho, fazer o mesmo esquema do outro, deixar ele um pouquinho maior, e aí vou fazer aquele mesmo esquema, Edit Mode, Subdivide, vou botar aqui menos um pouco, vou botar 24 aqui, vou botar 16 só para testar, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, tanto eu posso selecionar Vertex, tá? Que são os pontinhos aqui, ou posso selecionar faces também, tá? Então vou selecionar alguns vértices aqui, eu poderia selecionar um só, poderia, tá? Então vou selecionar só alguns a mais aqui, só pra gente ver mais resultado. E aí, vou vir aqui embaixo, ó, em data, tá vendo? E aqui a gente tem um Vertex Groups. Eu posso clicar aqui no maisinho e aí ele vai criar um grupo aqui, que somente com esses pontinhos aqui, tá? E eu vou dar um assign, beleza? Depois de eu dar um assign ali, a gente tem que voltar lá e botar também nosso modificador, né? Não podemos esquecer de botar um modificador de cloth aqui, tá? Então botei o modificador e aí eu vou simular aqui, ó. Simulei e aí não aconteceu nada, né? Todo ele desceu e aqueles pontos não seguraram a minha malha. Isso por quê? Porque aqui, ó, na física eu tenho que vir aqui embaixo. Vou vir aqui, ó, nessa partezinha do shape, tá vendo? E eu posso colocar pin group, adicionar aquele lá. Poderia ter renomeado lá, poderia, e aparecer ele renomeado aqui, tá? Mas tudo bem, ele já tá aqui certinho. Daí agora, quando a gente apertar, ó, a gente consegue perceber que ele só vai descer essa região aqui. Aqui onde eu coloquei aquele grupo, né, de Vertex Groups, ele não recebeu simulação, somente o restante da minha malha vai receber a simulação, certo? Legal isso, né? Que aí a gente pode voltar lá também, ó, e colocar outros. A gente pode pegar aqui, ó, colocar mais alguns. Por exemplo, se fosse uma tenda aqui, vamos supor. Só que ele não vai fazer colisão lá embaixo, né? Porque ele não vai esbarrar lá, mas tudo bem. Vamos lá, vamos colocar aqui. Dar um assign. Vamos voltar lá no Object Mode. E agora, ó, você percebe que ele desceu. Apesar de não parecer, né? Porque tá muito coisa, mas ele desceu. Então a gente já conseguiu fazer tipo uma tenda ali. E esses 4 pontos seguraram, né? Nossa malha. Bem legal, né? Vou colocar um outro, vou criar um outro vértex aqui, ó. Vou dar um assign, vou marcar ele aqui, ó, bonitinho. E aí aqui é o seguinte, eu vou mostrar a vocês que se a gente mexer esse objeto durante a animação, ele faz a simulação conforme eu mexo o objeto, ó. Tá vendo? Então durante a animação aqui, ó, a simulação, né, ele continua a movimentar o objeto, sacou? Então depois que eu dou um bake, aí já é diferente. Então eu vou dar um bake aqui para vocês verem. Aqui a gente tem a animação, tá vendo a simulação, né? Vou dar um bake aqui. Vou em cache e aí eu vou dar um bake aqui, tá? Mesmo esquema daquela hora que eu fiz com vocês, tá? Vou dar um bake, agora vai ser muito mais rápido, porque tem pouca subdivisão, né? E aí beleza, depois que eu der um bake, que eu fizer a simulação aqui, eu posso tirar a bola daqui, ó, que ele já não vai, ele vai fazer a animação simulando que tem uma bola ali, tá?
Então ele vai pegar a nossa animação que a gente fez e vai manter. Por exemplo, se fosse um personagem aqui e você fizesse a animação de um pano aqui e fosse um fantasma, né? Você poderia depois deletar o personagem aqui tranquilamente e aí ter a animação ou também só o formato aí do fantasma no seu tecido, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido essa dica. Se inscreve no canal, deixa o like aí. Até os próximos tutoriais, tamo junto.